Então, bora lá, todo mundo ouvir o pastor. Vou ter que me aguentar desde os pequenininhos até os mais adultos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 20, todo o capítulo. Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 20. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e os temeres. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Amém, irmãos? Certa vez uma moça entrou numa cafeteria, pediu um café, e ela tinha um pacotinho de bolacha, colocou ali sobre a mesa, pegou uma revista, começou a ler a revista, e ali estava tomando seu cafezinho, uma tranquilidade, de boa. De repente veio um senhor, falou para ela: posso sentar aqui do teu lado? Ela: claro, fique à vontade. Ele sentou, pegou o seu jornal, tinha o seu pacote de bolacha, colocou sobre a mesa, pediu um café, e aí ela tomava um gole de café,
ele ia lá e tomava o gole de café dele. Ela ia lá, tomava um gole de café, ele ia lá e tomava um gole de café dele. E aí ela começou a olhar aquilo, achou meio estranho, né? Aí ela ia lá, pegava um golinho de café, ele um golinho de café, e ela começou a cobrir a revista assim para não ficar olhando para ele e tal. Ela esticou a mão, abriu o pacote de bolacha e pegou uma bolacha. Aí ele foi lá, pegou uma bolacha. Tomou um café, ela tomou um café. Ela pegou uma bolacha, ele ia lá, pegou uma bolacha, e ela começou a ficar indignada, irritada. Onde se viu esse rapaz fazendo isso? Nem conheço, pegando a bolacha, tomando café. Aí, de repente, ela pegou a última bolacha. Estava a revista na frente, ela esticou a mão, pegou a última bolacha, ele foi, pegou a bolacha junto. Aí ficou os dois lá. Aí ele olhou para ela e falou assim, você me permite comer metade? Aí ela, pode comer. Ele quebrou a bolacha, comeu a bolacha, falou tchau para ela, levantou e foi embora. E ela estava indignada. Indignada. Aí, de repente, ela fechou a revista dela, olhou, e a bolacha dela estava intacta. Ela abriu a bolacha dele. E estava comendo a bolacha dele. Muitas vezes nós ficamos indignados com Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus está tirando um sarro da nossa cara. Muitas vezes nós não compreendemos e não entendemos o que Deus está fazendo e ficamos inteiramente irritados, irados, bravos, nervosos, porque nós não entendemos e não compreendemos. Mas o Senhor está do nosso lado, olhando para mim e para você, compartilhando da tua graça, derramando da tua graça e dizendo para você e para mim, pode ficar indignado, mas eu compartilho da minha bolacha com você. Eu compartilho das minhas graças e das minhas bênçãos com você. E para mim, Paulo, esse texto é o compartilhar de Deus, das tuas bênçãos e da sua graça sobre as nossas vidas e sobre a vida do povo dele. Quando nós chegamos em Deuteronômio, que é o 5º livro da lei, nós chamamos, os judeus chamam de Torá, na verdade eles chamam o Antigo Testamento todo de Torá, mas os 5 primeiros livros é um texto muito mais especial quando se pensa em Torá, quando se pensa ali nos livros da lei, e nós estamos aí conhecendo um pouco do Antigo Testamento, e nós já passamos por Gênesis, e em Gênesis nós descobrimos que nós temos a criação do homem, onde Deus criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança, a imago Dei, porém o homem caiu, a perdição. Então em Gênesis nós temos a criação e a perdição. E lá no finalzinho de Gênesis nós nos encontramos no Egito, através da vida de José, que Deus conduziu o seu povo até o Egito. Quando nós chegamos em Êxodo, nós temos o povo sendo escravizado, logo no começo, aí o povo ora e fala, Senhor, está difícil a situação. E nós temos a libertação do povo, onde o Senhor liberta o seu povo com mão poderosa, mão forte, dizendo que é Ele que cura, Jeová Rafá. Gênesis, criação e perdição. Êxodo, a escravidão e a libertação. Quando nós chegamos em Levítico, o Senhor fala assim, olha, agora vocês estão aqui no deserto, eu quero dar normas para vocês viverem uma vida santa, uma vida santificada. E como que vocês devem viver? Então, eles colocam todas as leis, numera tudo, mostra tudo. É até um livro, não é chato, porque todo livro da Bíblia é bom para se ler, mas é um livro esteticamente, como os teólogos dizem, esteticamente que não tem beleza. É um livro, é igual, por exemplo, você pega um livro lá de direito, é lei em cima de lei. Levítico é uma lei em cima de lei, mas é onde o Senhor ele vai estar dando normas para o teu povo. Domingo passado nós chegamos em Números, onde o Senhor vai dizer assim, eu quero fazer um censo, quero conhecer vocês. E o Senhor conhece todo mundo pelo nome. E diz, agora eu vou abençoar vocês porque eu conheço o teu nome e conheço a tua família. Então o Senhor, além de libertar o povo, além de dar normas, o Senhor vai falar assim, agora eu conheço você. E agora eu vou cuidar de você porque eu conheço a tua família. Então, Números vem do censo que o Senhor fez no povo dele mesmo. E aí nós chegamos hoje em Deuteronômio. E para mim, Paulo, Deuteronômio, o Senhor vai dizer assim, olha e lembre de tudo que eu fiz por você. E eu quero conversar com os irmãos hoje sobre boas lembranças. Quando nós falamos de lembrar,
no tempo verbal, nós temos futuro, presente e passado. Sim ou não, irmãos? Então nós temos 3 tempos verbais: futuro, presente e passado. Quando nós pensamos no futuro, e aí, excesso de futuro significa ansiedade. Então, todas as vezes que você fica pensando muito no seu futuro, isso gera em você uma ansiedade. Quando você pensa muito no passado, tem aquela pessoa que só vive do passado. Mas eu já fui feliz. Eu já tive isso. Eu já tive uma casa melhor. Eu já tive um trabalho melhor. Isso gera no coração dessa pessoa um sentimento ruim, gera tristeza, ela entra num processo de depressão. Então, quando nós pensamos muito no futuro, excesso de futuro, ansiedade. Excesso de passado, depressão. E aí você fala, pastor Paulo, mas o texto está dizendo para a gente lembrar, Deuteronômio está falando para a gente lembrar de tudo que o Senhor é passado. E aí a gente vai ter esse processo de tristeza? Não, calma, vamos lá. Porque quando o Senhor nos conduz para o futuro, Ele diz para você, pense no futuro, naquilo que eu vou te dar. E o que o Senhor vai nos dar? A vida eterna, Nova Jerusalém Celestial. Então não gera ansiedade, mas gera esperança. Quando o Senhor fala, olha para trás em tudo que eu fiz, não é depressão, é para você entender como que o Senhor trabalha na minha vida e na tua vida. Por isso que são boas lembranças. E eu gostaria de mostrar no texto boas lembranças para mim e para você nesta noite que vem da palavra do Senhor. Bora lá? Tentar entender e compreender algumas boas lembranças do Senhor. Versículo 2 diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual te guiei no deserto. Mas antes do versículo 2, o versículo 1 diz assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Então, para você cumprir todos os mandamentos, logo você precisa lembrar dos mandamentos. Sim ou não, irmãos? Então que legal! O primeiro versículo também te conduz a pensar em algo que o Senhor já fez. Boas lembranças. Os mandamentos do Senhor são bons. Porque tudo que o Senhor faz é bom. É diferente lá em casa. Porque vamos os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Todas as vezes que tem essa expressão não, você fica meio coado, meio com medo. Porque isso acontece em casa. Você já falou não para o teu filho? Que o teu filho olha e fala assim, mas o meu pai é chato. Mas o meu pai é quadrado. Não sabe de nada, inocente. E aí você fala, não vai, não faça isso, não. Mas o que o pai está querendo para o filho? Coisa boa. Mas o filho não entende que aquilo que o pai está falando é coisa boa. Sim ou não, irmãos? Os adolescentes estão ali dentro remoendo. Não, mas ele não sabe mesmo. Mas, na verdade, o pai sabe, porque já passou pela adolescência. A gente sabe de tudo. Você olha para o rostinho dos adolescentes e fala assim, isso eu já pensei também, já fiz também. Então, é melhor você não fazer, porque você vai quebrar a cara. Porque essa é a ideia. Quando o Senhor fala os mandamentos, Ele está dizendo o quê? Eu quero que você... Olha o que o texto diz aqui, ó. Vamos lá, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivas. Você quer viver bem? Cumpra os mandamentos do Senhor. Você quer viver bem na tua casa? Siga as ordens do seu pai e da sua mãe. Você quer viver bem? Entre em acordo com teu esposo. Você quer viver bem? Entre em acordo com a tua esposa. Mas a tua família quer viver bem? Siga os mandamentos do Senhor. É simples. Simples. Deu para entender, irmãos? Você quer lembrar das coisas boas? Comece a lembrar dos mandamentos que Deus deu. Porque o mandamento do Senhor é coisa boa. O Senhor quer cuidar da minha vida e da tua. Vamos lá, um exemplo simples. Não roubarás. Se todo mundo seguisse esse mandamento, não roubarás, nós tínhamos uma sociedade mais justa, não tínhamos? Nós tínhamos um congresso que nós temos hoje? Nós tínhamos dinheiro para a saúde, para a infraestrutura, para a educação. Por quê? Porque tem muita gente roubando muito dinheiro. E não seguem o mandamento do Senhor. Vocês concordam comigo? Vamos lá, irmãos. Se todo mundo seguisse o mandamento, não roubarás, você precisaria colocar o teu carro dentro de uma garagem, trancar o cadeado e ainda colocar uma câmera de lado? Não. Você podia deixar o teu carro na rua, tranquilinho, mamãozinho com mel, porque ninguém ia roubar. Então,
se todo mundo seguisse os mandamentos do Senhor, todo mundo vivia bem. E o Senhor fala, olha, tome cuidado em guardar os mandamentos, para que você viva. E aí o texto continua, diz assim, para que multiplique o quê? As bênçãos de Deus sobre a tua vida. Irmãos, todas as vezes que nós, porque o Deuteronômio fala, eis que põe diante de vós o quê? Bênção e escolhe bênção para que vivas. É isso que o Senhor está dizendo. Então ele está dizendo aqui, olha, você seguindo, você tem que lembrar, seguir os meus mandamentos, e seguindo os meus mandamentos, você vai viver bem e vai multiplicar na tua vida as bênçãos. E o texto no versículo 1 diz assim, e além disso você vai possuir a terra, que sob juramento prometi aos teus pais. Mas é lindo, porque quando nós pensamos nessa ideia de possuir a terra prometida foi prometida para quem? Para Israel. Sim ou não? E para nós, qual é a promessa? A nova Jerusalém celestial. É a vinda de Cristo, é a vitória de Cristo. Então, quando nós pensamos nas promessas de possuir aquilo que o Senhor tem prometido, para o povo de Israel era a terra que mana leite e mel. Mas para nós, quando nós olhamos no texto, o Senhor fala assim, olha, obedeça os meus mandamentos para que você viva, para que multiplique as bênçãos sobre a tua vida e para que você possa possuir aquilo que eu prometi para você. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prometeu, eis que vou, mas voltarei, porque eu estou preparando o quê? Um lugar para vocês. O Senhor está preparando um lugar para nós, onde nós moraremos eternamente. É essa promessa. Você vai possuir a promessa daquilo que o Senhor prometeu para você e para mim. E louvado seja Deus por isso. Boas lembranças. Os mandamentos do Senhor nos conduzem a boas lembranças, porque cumprindo os mandamentos, o Senhor cuida de mim e de você. Aí, quando nós chegamos aqui, no versículo 2, ele diz assim, recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto. Aí você vai falar assim, pastor Paulo, moço, 40 anos no deserto, recordar do quê? Porque o texto diz que ele te humilhou, ele te provou, ele quis saber se você guardaria no coração os mandamentos ou não. Aí no versículo 3 diz, ele te humilhou de novo, ele te deixou passar necessidade, passar fome. Como que eu vou recordar de coisas boas? Porque, irmãos, na verdade, tudo que o Senhor faz para mim e para você é bom. Porque se ele precisar humilhar você, ele vai te humilhar. E o povo de Deus estava precisando ser humilhado. Porque era uma nação forte, uma nação poderosa, Faraó já estava com medo, Faraó dizendo assim, vai que passe alguém aqui dos nossos inimigos, se ajunte a esse povo, nós estamos enrolados, vamos maltratar mais esse povo, vamos matar todos os meninos, vamos acabar com esse povo, porque esse povo está, e o povo estava lá, crescendo, numeroso, tal, e aí a gente vai vendo, o tempo todo, o povo com o narizinho empinado, e o Senhor precisou humilhar esse povo, e inúmeras vezes nas nossas vidas, nós estamos com o narizinho empinado, e o Senhor fala assim, pastor Paulo, vou dar uma humilhadinha em você. Vou te colocar no lugar certo. O Senhor inúmeras vezes nos humilha. Mas não é ruim, é bom, porque Ele está cuidando da gente. A gente vai chegar daqui a pouco num período do texto aqui, onde o coração do homem se encheu de vanglória. Tem muitas pessoas dizendo assim, não preciso de Deus. Narizinho empinado. E o Senhor humilha. O Senhor humilha. Para te colocar no lugar certo. Na hora certa, no momento certo. Porque inúmeras pessoas estão precisando parar, refletir e dizer assim, se eu sou alguma coisa, eu sou porque é o Senhor que tem cuidado de mim. E o Senhor, Ele vai te provar. E prova é bom, irmãos. Quando você passa pela prova, você se aproxima mais do Senhor. Lembram de Abraão? Foi o primeiro sermão que nós pregamos lá no primeiro domingo desse ano. Quando o Senhor disse para Abraão assim, tá tudo lindo e maravilhoso, nasceu o filho da promessa, ele tem aproximadamente aí 18 anos, então tá bom, você tá aí mamãozinho com mel, vamos lá. Sacrifique o seu filho.
estava provando Abraão. O que Abraão fez? Bora lá. Pegou uns servos, levantou de madrugada, cortou a lenha, pegou tudo. Vamos embora. Andou 3 dias, avistou o monte, falou para o servo, fiquem aqui, que eu vou lá com o menino. Começou a caminhar, o menino olhou e falou assim, pai, mas está aqui a lenha, está aqui o cutelo, o fogo, cadê o animal? Aí o que Abraão disse? Deus proverá. Na hora que ele foi matar, o Senhor disse, olha, para que todo mundo saiba da tua fé, não precisa fazer isso não. Pode pegar o animal que está ali do lado. O Senhor prova eu e você todos os dias. Mas a prova do nosso Deus é para que cresçamos na fé. Porque Ele quer saber do meu coração e do teu coração se nós estamos seguindo ou não os caminhos do Senhor. Porque é isso que Ele diz, olha, Ele vai te provar e Ele vai querer saber se o teu coração se desviou ou não do Senhor. Porque inúmeras pessoas, quando passa pela primeira humilhação, quando passa pela primeira prova, sabe o que faz? Se afasta do Senhor. Abandona o Senhor. Foge do Senhor. Mas o texto diz, eu vou te humilhar, eu vou te provar, para eu saber se você guardou ou não no teu coração aquilo que eu falei. E ainda por cima o texto diz, e eu vou fazer você passar necessidade. Vou passar luta. Quem aqui já passou por necessidade? Eu já passei. E inúmeras vezes já passei. Por muitas dificuldades. A gente em casa, nós éramos em 16 pessoas, em 2 quartos, com um banheiro para o lado de fora. Minha mãe não comprava pacote de 5 quilos de arroz, comprava aqueles pacotes de 50 quilos de arroz. E aí era arroz e feijão a semana, o mês todo. Aí no dia do pagamento, era dia de inflação, que você batia, você passava no mercado, era tec, 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 ficava mudando o preço de manhã, à tarde e à noite. Não sei se o irmão lembra disso. Se você chegasse de manhã era um preço, meio-dia era outro, à tarde já não tinha dinheiro para comprar mais. E aí, comprava linguiça no dia do pagamento. A minha mãe contava 16, 8 gomos de linguiça, cortava no meio, fritava com tanto assim de óleo, e todo mundo comia uma linguiça, um monte de arroz e feijão. E aí, todo mundo feliz. No outro dia, você só pegava o caldinho do óleo, assim, com cheiro de linguiça, e jogava em cima do arroz. Era assim a minha vida. Eu, com 14 anos, cortava cana. Eu sei o que é passar dificuldade, igual está dizendo o texto. E eu vou falar para os irmãos, foram um dos melhores anos que eu passei da minha vida, com a minha família. Com os meus irmãos, a gente ria, brincava, passava a noite, dava risada, um chutava o outro, cotovelada, porque dormia todo mundo junto. Eram 3 beliches. Colocava um cobertor no meio, dormia 4 embaixo e 4 em cima. E ali o povo dava risada, tal, brincava. Na época que eu era solteiro, foi um dos melhores anos da minha vida. Porque o Senhor sustentou a gente. E Ele diz assim, recorda, porque eu te humilhei, eu provei você, porque eu queria saber como é que estava o teu coração. Mesmo que você passou necessidade, eu estava com você. O nosso Deus estará sempre conosco. Sempre conosco. Mas olha que lindo, né? Eu amo, né? Vamos lá no versículo 3 do capítulo 8. E Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, é a mesma resposta que o Senhor Jesus deu para o inimigo quando o inimigo tentou ele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do meu Pai. Por quê? O povo estava preocupado com bênçãos materiais. Esse povo no deserto estava reclamando de que eles queriam voltar para o Egito por causa de pepino, berinjela, melancia, carne. E eles falavam assim para Moisés, a gente vai morrer aqui, sendo que lá no Egito a gente tinha pepino, a gente tinha abobrinha.
Eu, particularmente, não gosto muito de pepino, assim, que dá uma azia danada. Mas esse povo estava falando, eu quero voltar lá a comer pepino, eu quero voltar lá a comer abobrinha, eu quero fazer isso. E aí, você vai falar, o Senhor diz assim, mas não é só de pão que viverá o homem, mas é de tudo que procede do Senhor. E aí a ideia aqui não é só as bênçãos materiais, mas é a bênção espiritual, é a palavra de Deus para os nossos corações. Você quer recordar de tudo que o Senhor tem feito na tua vida? Recorde da palavra, porque é a palavra que tem sustentado eu e você. É a palavra de Deus. E olha só que lindo. Versículo 4 diz assim: não envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Irmãos, eu fico imaginando, porque aqui o texto diz, ó, bem claro, ó, nunca envelheceu as suas vestes. Então, na verdade, não é que você tinha 50 vestes, não. Tipo, cada dia você trocava. Não, só tinha uma só. E essa veste sua durou 40 anos. Mas nem a cor desbotou. Essa é a ideia. Eu gosto de amarelo. Eu sou meio cheguei, assim, eu gosto de amarelo. E aí eu fico imaginando, né? Imaginei eu lá na época. Passou um amarelão. Ah, é o pastor Paulo que passou aí, ó. Por quê? Por causa do amarelão dele. 40 anos vestido na mesma roupa, o povo nem lembrava do rosto, só via a roupa. Eu fico imaginando as mulheres. Passou o azulzão assim da Sara. Oh, quem é aquela? É Sara, moço. Você não lembra do vestido dela? Ah lá, ó, 40 anos com o mesmo vestido. É, irmãos, é verdade. É assim que era o negócio. Hoje você entra aí na casa de algumas irmãs, aí você entra assim no closet, mas é blusinha para tudo quanto é lado, e olha para o guarda-roupa e fala assim, amor, eu não tenho roupa. 40 anos com o mesmo vestido. Nem o pé inchou. Nem o pé inchou. Você já andou no deserto? Já foi para a praia? Ande o dia inteiro naquela areia fofa, meio-dia, aquele calorzão queimando. Aí você até corre de chinelo para ver se... Mas nem o pé inchou durante 40 anos. Sabe por quê? Porque é o Senhor que sustenta. Você quer ter boas lembranças de Deus? Lembre-se de que o Senhor vai te sustentar mesmo que você passe pelo deserto. É o Senhor que vai conduzir a tua vida. É o Senhor que vai te provar. É o Senhor que vai te humilhar. É o Senhor que vai te sustentar. E nada vai acontecer com você. Mesmo que no deserto tenha serpente, mesmo que no deserto tenha escassez de água, mesmo que no deserto fruta não dê, mas é o Senhor que vai derramar o maná, é o Senhor que vai cuidar de você. Porque é assim que diz a palavra. Boas lembranças. Boas lembranças. No versículo 6 ao versículo 12, ele fala que guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e os temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos. Aqui, mananciais profundos, quanto mais a água é profunda, mais ela é geladinha, mais ela é gostosa. Então, o Senhor está dizendo, até a água no deserto vai ser gostosa para se beber. Lógico que eles andaram 3 dias e de frente pararam num lugar que tinha águas amargas. Aí o Senhor transformou aquelas águas. E a partir daquilo as águas eram profundas e boas. Terra onde você vai cavar, olha lá o versículo 9, que diz lá, cavarás o cobre. Então, você vai bater a enxada e vai sair prata. Você vai bater a enxada e vai sair ouro. Bate a enxada e vai sair o cobre. O Senhor está dizendo aqui, do versículo 6 até o versículo 12, ele vai dizer assim, é eu que vou dar um melhor para você. E, irmãos, o Senhor tem dado o melhor. Mas olha que eu acho muito interessante esse texto, porque ele diz lá no versículo 3 que eu vou dar o maná para você que nem os seus pais tiveram e nem os teus pais conheceram. E aí ele diz tudo o que ele vai fazer. E aí eu olho para você nesta noite e digo, o Senhor está fazendo na minha vida e na tua vida coisas que os nossos pais não tiveram e que os nossos pais não conheceram. Ele tem nos abençoado de tal maneira que a bênção que Ele tem dado na minha vida e na tua vida, o teu pai, o meu pai, a tua mãe, a minha mãe, não tiveram. Pode olhar para trás. Lembre de como que era a vida do teu pai e da tua mãe. Lá na roça.
há 40, 50 anos atrás. E olha como que é a tua vida hoje. Qualquer coisinha que você quer, celularzinho, entrega na porta da tua casa. Sim ou não, irmãos? Naquela época você tinha que ir no mato, caçar, matar, voltar, esquentar a água, jogar a galinha lá dentro, tirar todas as penas para fazer uma galinhada. Hoje, se você quiser, você vai num restaurante e fala, eu quero uma galinhada. Está na mão. Porque o Senhor tem dado coisas para nós hoje que os nossos pais não viram e não tiveram. O Senhor tem nos abençoado de tal maneira que muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Por isso, cuidado. Vamos continuar aqui o texto? Cuidado. Versículo 13 em diante diz assim: depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 19: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força. Não adianta você bater no peito e falar assim, não, mas fui eu que fiz. Ah, eu que consegui isso, eu que fiz aquilo, eu que construí, eu que idealizei aquilo. Você morde uma maçã, criou a Apple. Ah, fui eu que criei a Apple. Não. Não. Quem fez foi o Senhor. Quem está cuidando de você é o Senhor. Se você tem a tua casa, não fui eu que fiz. Não fui eu que construí. Foi o Senhor que te deu. Se você tem o teu carro para ir para cima e para baixo, não fui eu que levantei todo dia de madrugada e fui trabalhar. Foi o Senhor que te deu saúde para você levantar todo dia de madrugada e ir trabalhar e conquistar o teu carro. Ah, minha família é linda e maravilhosa. É o Senhor que te deu a tua família linda e maravilhosa. Ah, minha família está passando lutas. É o Senhor que deu a tua família que está passando luta porque Ele está te provando. E pode ser que Ele está te humilhando porque você está precisando. Porque às vezes o teu coração está arrogante dizendo, se não sou eu aqui nessa casa, sou melhor do que a minha esposa, ganho mais. Não, mas eu ganho muito mais do que o meu esposo, se não sou eu. Ele vai te humilhar. Ele vai te provar. E Ele vai querer saber se você tem guardado os mandamentos dEle. Por isso, lembre-se de que é o Senhor que te faz tudo. É o Senhor que está sentado do teu lado, tomando um café, e você indignado. Ah, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E o Senhor ali do lado, tomando um café e dizendo assim para você, eu compartilho da minha bolacha, eu compartilho das minhas bênçãos com você. Então não fique indignado não, não fique irado não, porque é o Senhor que compartilha das bênçãos nas nossas vidas. É Ele que nos dá força para conquistarmos tudo na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho e na nossa história. É o Senhor que cuida de nós. Então, boas lembranças. Comece a lembrar de todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua vida. Amém, irmãos? Nós vamos cantar novamente o último cântico que nós louvamos ao Senhor. E durante esse cântico, uma maneira de recordar das bênçãos do Senhor é devolvendo uma parte das bênçãos do Senhor. Vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro.